Era o ano de 1976. O meu pai, ele era professor. Aí ele foi chamado para ir para uma escola no município do Taiano, na comunidade que a gente chama de Maloca da Barata. Aí ele foi direcionar essa escola lá. Nisso nós ficamos no sítio próximo a essa comunidade. Esse sítio ele tinha um pomar. Aí quando era pela manhã, o meu pai pedia para minhas irmãs mais velhas ir colher. Nessa época que eu estava na idade de 7 anos e eu queria ir junto, né? Muito. Aí toda vez era dito não, que eu não poderia ir por causa de cobra, esse negócio todo. E nessa vez eu fui escondida. Quando a minha irmã, a Marilene, me viu, ela, Marleide, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu queria tanto vir, não manda eu voltar não. Ela falou, então tu vai ficar sentadinha nesse tronco desse pau aí, enquanto a gente vai colher as frutas. Tá bom. Aí eu fiquei. Nisso, na hora que eu estava sentada nesse tronco e elas tomaram uma certa distância, eu olhei para cima, tinham vários pássaros sobrevoando em forma de círculo. Aqueles pássaros que aqui na região norte a gente chama de maracanã, que é igual os papagaios que a gente fala, né? Na hora que eu olhei, o mato vai e se abre. É como se fosse uma força que abrisse tanto pelo um lado como pelo outro. Entendeu? Rasgando assim o meio do mato, tanto pelo lado como pelo outro. E foi que como se alguém me chamasse, algo me chamasse. Por isso que eu me levantei do tronco onde eu estava sentada e saí caminhando para dentro. Nisso eu me perdi. Eu caminhei numa certa distância e nisso eu parei numa casa dentro da mata. Para mim era uma casa. Eu entrei nela e deitei numa cama. Essa cama era de pedra e nisso eu adormeci. Quando eu já me acordei, sigo pelo um local, tipo um lago. Nesse local desse lago tinha uma pedra, uma baita de uma pedra muito grande. E nisso ela parecia assim, como se fosse uma cuia. E em cima dela tinha uma mulher. A metade peixe e a metade humana. E nisso ela falava para mim, que era para mim me aproximar. Na hora que eu visualizei ela começou a cantar. Ela começou a cantar. E me aproximei um pouco, entrei dentro do lago, eu me aproximei um pouco. Estava com, tipo como se fosse um pente, o pente era de osso, que eu via bem a textura, né, do pente. E os cabelos dela muito, muito longos. E os cabelos dela eram bem assim, bem negros, negros e muito compridos. Só que o cheiro dela era todo o cheiro de peixe. Nisso ela começava a contar. Ela começava a contar a vida da minha mãe, como seria, tipo assim, o futuro da minha mãe. Aí eu olhei para a água e vi várias pedrinhas, muitas pedras, de todas as cores que você possa imaginar. Ela era vermelha, tinha azul, tinha branca, eram muitas pedras. E eu automaticamente me abaixei para pegar umas pedrinhas e coloquei na calcinha. E eu falava, eu vou mostrar para minha mãe. Só que é o seguinte, eu não conversava com ela abrindo a minha boca. Ela conversava comigo telepaticamente, pelo pensamento. Aí ela falou, só que essas pedras aí você não pode levar. Pode retirar e colocar onde estava. Você vai colocar todas elas de onde você tirou. Porque se você levar essas pedrinhas, você não vai mais conseguir sair daqui. Aí eu, mas a minha mãe vai me bater. A minha mãe, ela vai me bater porque eu saí do lugar de onde a minha irmã me colocou. Aí ela vai e fala assim mesmo, essa pedra você leva. Essa daqui vai provar que você esteve aqui. Aí ela me deu uma pedra, parecia uma pedra pume. Quando eu saio e visualizo, né, a floresta que eu tenho que voltar por lá, ela só falou assim, não olha para trás. Não, nunca olhe para trás. E outra, desculpa, ela falou que eu deveria voltar lá quando eu tivesse 15 anos de idade.
Eu virei as costinhas e saí. Eu ouvi um barulho, mas como ela falou que eu não poderia olhar mais para trás, eu não olhei. Mas eu acho que realmente no momento que eu saí, que eu ouvi o barulho de água, eu acho que ela entrou para dentro da água. Mas eu não pude olhar mais para trás. Quando eu reapareci lá no pomar, tinha muita gente me procurando. Eu sumi era mais ou menos umas 7 horas da manhã, 6 a 7 horas da manhã. Eu fui reaparecer, era 6:30 da tarde. O tempo, para mim, o tempo foi pouco tempo, mas quando eu voltei já era 6:30 da tarde, já era quase noite, né? O que me chamou a atenção. Achavam que a cobra tinha me pegado, outros achavam que a onça tinha me comido e aquela coisa toda. Aí foi quando minha mãe e meu pai se aproximaram de mim e perguntaram aonde é que eu estava. Aí eu falei, não, eu fui para um lugar, assim, assim, contei a história todinha. E falei para minha mãe, ó, minha mãe, ela falou que eu tenho que voltar. E mostrei a pedra, tá aqui essa pedra foi a qual eles me deram para provar, que ela me deu, né, para provar que eu estive lá. E essa pedra, que da próxima vez que eu voltar, eu tenho que trazer essa pedra, porque essa pedra é a chave, tá? Aí tá, cheguei em casa, meu pai me deu uma surra, peguei e apanhei. Aí tinha uma indígena mais velha de lá, dizendo que o que tinha acontecido comigo, que eles tinham me escolhido, né? Os seres de lá tinham me escolhido, então eu era escolhida para que naquele lugar fosse próspero o plantio e tudo mais, mas que eu não poderia mais sair de lá. Nisso, o meu pai, quando foi à noite, me colocou em cima de um caminhão, jogou todo mundo em cima do caminhão e veio embora para a cidade. Nesse meio minuto que a gente veio embora para a cidade, o caminhão ele não conseguia achar mais a estrada de Boa Vista. Por quê? Porque ela me ensinou uma canção e eu estava cantando essa canção. Aí foi quando o rapaz, o motorista do caminhão, proibiu de eu cantar a canção, porque senão a gente não conseguia pegar a estrada de volta. Aí, conclusão, eu vim embora para Boa Vista e não retornei mais. Só que aconteceu, porém, eu, quando tive a idade de 14 para 15 anos, eu, junto com a minha irmã e com meu cunhado, fomos para o Rio Branco, né, banhar. E aconteceu o seguinte, que no momento em que a gente estava atravessando, porque estava a cheia do rio, né, que a gente tinha que atravessar o rio para pegar a praia do outro lado. Nisso eu caí no barranco, que são areias, né, coisa de areia, eu afundei. Nisso, quando eu afundei, eu fui jogada, a redemoinho, né, eu fui jogada para dentro do rio. E nisso, na hora que eu entrei para dentro do rio, eu vi ela. A sereia, ela veio me puxando pelo cabelo e me jogou na margem. Aí tinha um pessoal que estava pescando lá e conseguiram me pegar. Aí foi por isso que eu fui proibida depois de entrar na água. E hoje eu tô já nessa idade agora, com 54 anos. Antes de a minha mãe falecer, eu falei para ela, mãe, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Toda vez me batia essa vontade de voltar. E de lá para cá eu parei. Eu mesmo procuro não pensar mais, entendeu? De voltar para lá. Eu procuro, assim, esquecer um pouco. Porque toda vez que eu mentalmente penso em voltar, alguém da minha família falece. Essa foi a minha história.